A ponta do bastão de ébano estalou na mão de Dante, a energia azul pulsando. Não havia tempo para cautela, não com o miasma adocicado e pútrido sufocando o ar do galpão. Cada passo sobre os escombros era um risco, um tilintar que podia entregar sua posição à coisa que se escondia nas sombras. A coisa que, poucas horas antes, havia sussurrado promessas a uma criança. Ele respirou fundo, ignorando o cheiro de açúcar queimado que impregnava a pele, e se esgueirou por trás de uma pilha de tambores. A luz do dia, fraca, mal vencia as janelas no alto, deixando o interior num breu. O silêncio pesado era o maior inimigo. Onde havia tal presença, o silêncio significava a escuta. Significava que ele estava esperando. Miguel? A voz de Dante ecoou baixinho, quase engolida pelo estaço. Nenhuma resposta. Só o gotejar lento de uma infiltração no teto de zinco. Ele imaginou o menino, Miguel, com seus 5 anos, sentado num canto escuro, talvez brincando com poeira, ou pior, hipnotizado. Os olhos dilatados, a boca torcida num sorriso que não era dele. Aquele sorriso estranho que sempre precedia a possessão. Os pais de Miguel, ainda na delegacia, mal conseguiam falar. Só repetiam. Ele disse que o anjo estava lá. Sorriu e disse. Um estalo forte, vindo do fundo do galpão. Metal torcido, talvez, ou algo se arrastando. Dante se agachou, o coração batendo no teito, o bastão erguido. Não era para matar. Era para conter, para prender, para exorcizar. Mas o que fazer quando o anjo não era uma entidade espiritual, mas uma fome antiga com dentes afiados e uma voz que prometia mundos? O cheiro, mais forte agora, enjoativo. E então, o som, não o estalo, mas uma risadinha suave, infantil, que reverberou pelas paredes sujas de óleo. Era a risada de Miguel. Mas havia algo de errado. Algo que não pertencia a uma criança feliz. Um tom metálico, frio, como o tilintar de sinos distantes. A risada se alongou, virando um zumbido grave que fez os dentes de Dante doerem. Ele avançou, ignorando o instinto de recuar. A cada passo o zumbido crescia, e junto dele o cheiro de açúcar queimado se intensificava, misturado a uma brisa gelada que parecia vir do nada. Parou abruptamente. No centro de uma clareira entre máquinas enferrujadas, uma pequena figura estava de costas para ele. Miguel. O menino parecia flutuar alguns centímetros acima do chão, os pezinhos descalços pendurados no ar. Miguel? Dante tentou, a voz um pouco mais alta, mas ainda tensa. O menino virou a cabeça lentamente. Os olhos, antes castanhos e cheios de vida, agora eram dourados, sem íris, sem pupila. Apenas a luz morta de uma moeda antiga. E o sorriso, aquele sorriso largo, inocente, mas que esticava os lábios do garoto de uma forma unnatural, revelando dentes pequenos e brancos demais. Ele não está aqui, moço. A voz que saiu da boca de Miguel não era dele. Era a voz de uma mulher, cristalina e antiga, mas como um eco cavernoso, como se viesse de dentro de um poço profundo. O anjo está aqui. E ele gosta muito de brincar. O ar no galpão pareceu congelar. O sorriso de Miguel se alargou ainda mais e a pequena mão do menino, com dedos finos e translúcidos, apontou para um ponto atrás de Dante. Um ponto onde o cheiro doce se tornou insuportável e a brisa gelada virou um sopro gélido na nuca, trazendo consigo um murmúrio que parecia milhões de vozes falando ao mesmo tempo, sussurrando o nome de Dante. Ele não precisou se virar para saber que estava preso. A coisa não estava com Miguel. A coisa era Miguel. E o anjo agora estava atrás dele. O que o anjo queria? Dante sentiu o ar vibrar, o murmúrio atrás dele crescendo para uma orquestra de sussurros, cada um uma corda tensa na sua espinha. Nomes esquecidos, lamentos silenciados, promessas quebradas, tudo se misturava ao seu próprio nome, pronunciado com uma intimidade arrepiante. Ele não se virou. Virar-se significava reconhecer, dar espaço, e ele não podia dar espaço a algo tão vasto e antigo quanto aquilo.
Seu foco permaneceu em Miguel, ou no que restava dele. O menino anjo flutuava mais alto agora, os pés a quase 1 metro do chão, e a voz feminina, suave e distorcida, entoou uma melodia infantil. Dante, Dante, caçador de sonhos. O sorriso dourado de Miguel se abriu ainda mais, e uma de suas mãos etéreas se estendeu em direção a Dante, não em ameaça, mas em convite. Mas o jogo só começou. E eu gosto de ver você tentar. A ponta do bastão de ébano na mão de Dante brilhou com mais intensidade, a energia azul pulsando, quente contra a palma suada. Ele ergueu o bastão, não em ataque, mas em uma postura defensiva que parecia quase ritualística. Não havia como lutar contra uma criança, mesmo uma possuída. O objetivo era a contenção, o selamento. Mas como selar um eco? Deixe o menino em paz. A voz de Dante era um rosnado baixo, a respiração presa, os olhos fixos nos olhos dourados de Miguel. A risadinha metálica de Miguel reverberou, e então a voz de mulher voltou, carregada de uma doçura ácida. Em paz? Oh, ele está em paz, caçador. Ele está sonhando com mundos que você nunca sequer imaginou. Mundos feitos de açúcar e estrelas. E eu o levarei até lá. Ou talvez, eu leve você. A mão estendida de Miguel não o tocou, mas uma onda de frio varreu o galpão, mais intensa do que a brisa inicial. As máquinas enferrujadas gemeram, as sombras nas paredes dançaram de forma antinatural, e o ar ficou pesado com o cheiro de ozônio e algo que Dante só conseguia descrever como a ausência de vida. Atrás dele, os sussurros não eram mais apenas nomes, mas frases inteiras, premonições sombrias e verdades dolorosas, algumas que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Você falha novamente, Dante. O preço é alto demais. Desista. A energia azul do bastão de ébano se espalhou, formando um escudo cintilante ao redor de Dante. Ele apertou os dentes, resistindo à tentação de se virar, de encarar a segunda presença. Era um jogo, sim, um jogo de distrações e medos. Eu não jogo os seus jogos, Dante declarou, a voz mais firme agora, atravessando o coro de vozes distorcidas. Ele deu um passo para frente, o escudo de energia crepitando. Solte a criança, ou eu farei você sair. O sorriso de Miguel vacilou por um instante, e por uma fração de segundo, Dante jurou ter visto um lampejo de terror nos olhos dourados, talvez o último resquício da alma do menino. Mas então o sorriso retornou, ainda mais largo, distorcendo o rosto infantil em algo monstruoso. Ah, mas você já está jogando, caçador, e o primeiro passo é sempre o mais divertido. A mão etérea de Miguel não se retirou, em vez disso ela se moveu, não em direção a Dante, mas para baixo. E com um estalo seco, o chão de concreto sob os pés de Dante se rachou, uma fissura escura se abriu e um cheiro nauseabundo de terra podre e algo metálico subiu, como se o galpão inteiro estivesse se abrindo para engoli-lo. E das profundezas da fissura, a voz de mulher entoou, não mais suave, mas com um rugido abafado. Venha brincar. A fissura não era apenas uma rachadura. O concreto se partiu com a violência de mandíbulas, as bordas estalando e se curvando para dentro, como se o chão fosse uma casca fina sobre um abismo faminto. O cheiro de terra podre e metal enferrujado foi suplantado por uma lufada de enxofre e algo que Dante só podia associar ao vazio cósmico, um frio que não era apenas temperatura, mas a ausência de calor, de vida, de esperança. Ele sentiu o chão sob seus pés cambalear, a gravidade se distorcendo, tentando puxá-lo para dentro da escuridão ululante. A energia azul do bastão de ébano se espessou, o escudo cintilante ao seu redor se tornando quase opaco de tão denso, mas ele podia sentir a pressão. Não era um empurrão, mas uma sucção implacável, como se o galpão inteiro estivesse inalando. Os sussurros atrás dele se transformaram num coro ensurdecedor de acusações e premonições. Morte, fogo, esquecimento,
cada palavra uma agulha na sua mente, tentando fazê-lo vacilar, fazê-lo se virar. Miguel, ou a coisa que o usava, riu. A risada metálica era agora um eco distorcido, como a dobra do tempo. O menino anjo flutuava mais alto, o sorriso dourado se esticando, os olhos sem pupila fixos em Dante com uma curiosidade cruel. Ah, caçador, você se cansa tão facilmente. A voz da mulher, agora mais poderosa e menos melódica, reverberava das profundezas da fissura. Não era um eco, era a própria fissura que falava, suas paredes rochosas parecendo moldar as palavras. O jogo mal começou e você já está no buraco. Que pena! E eu queria tanto te mostrar os mundos que ele sonha. Dante fincou o bastão no que restava de chão firme, o ébano vibrando, irradiando uma onda de energia que repeliu a sucção momentaneamente. Ele não podia ceder, não podia olhar para trás, não podia ser arrastado para onde quer que aquela fenda levasse. Ele sabia que se o fizesse, Miguel estaria perdido para sempre, e talvez ele também. Você não vai levar ninguém para lugar nenhum, Dante sibilou, a voz grave, mas carregada de uma determinação férrea. O que você é? Um demônio? Uma anomalia? Seja o que for, não tem direito sobre essa criança. O sorriso de Miguel se transformou numa careta quase adulta, uma crueldade inesperada no rosto infantil. Demônio? Anomalia? A voz da fissura zombou e o galpão tremeu violentamente. As paredes de zinco gemeram e pedaços de entulho caíram do teto. Oh, caçador, quão limitado é o seu mundo! Eu sou mais antiga que seus deuses, mais faminta que seus medos. Eu sou a canção que leva os mundos ao sono e os desperta para a doce agonia. Eles me chamam de a fome. E o pequeno Miguel, ele tinha um sonho tão delicioso. A fome. A revelação atingiu Dante como um soco. Não era um anjo caído, não era um demônio no sentido tradicional. Era algo primordial, uma força elemental de consumo e transformação que se alimentava de sonhos e esperanças, distorcendo-os em pesadelos. Miguel não estava apenas possuído, ele estava sendo digerido, sua essência sendo transformada no combustível daquela coisa. A fissura se alargou ainda mais, a escuridão dentro dela pulsando com uma luz fraca e nauseabunda, como o brilho de um fungo abissal. De suas profundezas, tentáculos etéreos, feitos da mesma brisa gelada e cheiro de açúcar queimado, começaram a se estender em direção a Dante, finos e translúcidos como veias, mas com uma força que prometia esmagar. Dante puxou o bastão para cima, a energia azul explodindo em um pulso que repeliu os tentáculos por um instante. Ele precisava de uma abertura. A fome estava se manifestando em múltiplos pontos. Miguel como isca e foco, os sussurros como distração, e agora a fissura como boca e fonte de poder. Você pode ser antiga, mas não é invencível, Dante gritou, a voz reverberando contra o rugido da fissura. Ele sabia que estava blefando, mas precisava manter a compostura. Não havia como lutar contra algo tão vasto e incorpóreo, mas havia como o selar. O menino anjo inclinou a cabeça, os olhos dourados se estreitando. A risada metálica voltou, mais forte, e uma energia negra começou a irradiar de Miguel, não se espalhando, mas convergindo para a fissura, alimentando-a. O chão tremeu novamente, e as sombras no galpão pareceram se alongar e se retorcer, tomando formas monstruosas que dançavam na periferia da visão de Dante. A fome não estava apenas em Miguel, nem apenas na fissura, nem apenas nos sussurros. Ela estava no galpão, no ar, nas sombras, em tudo. Ela era o galpão. A fome era o próprio espaço, se fechando ao recorde de Dante. Ele estava preso no estômago de uma entidade que se alimentava de mundos. Invocador de anjos tolos, você acha que pode me selar? A voz da fissura rosnou e os tentáculos te lançaram novamente, mais numerosos e rápidos, alguns deles contornando o escudo de Dante, tentando agarrá-lo pelas pernas. Miguel já é meu, sua carne, seu sangue, seus sonhos, tudo é meu, e você será a sobremesa. Venha sentir o abraço da verdade. Dante sentiu o toque frio e pegajoso dos tentáculos em suas calças, tentando puxá-lo para baixo. Ele cerrou os dentes, a adrenalina correndo em suas veias. Não havia tempo para pensar em um plano elaborado, só havia tempo para agir. Ele tinha que atingir o coração da manifestação, o ponto onde a fome estava mais concentrada, e a fissura, aquele abismo faminto, parecia ser o ponto de convergência de todo o seu poder. Os tentáculos frios e pegajosos apertaram as pernas de Dante, puxando-o com uma força insidiosa em direção à fissura uivante.
O chão cedia e o coro de sussurros atrás dele, antes uma ameaça velada, agora clamava por sua rendição, misturando-se aos lamentos de almas perdidas que a fome já havia consumido. Desista, ele já é nosso, o mundo é nosso. As vozes ecoavam, um lamento distorcido de esperanças quebradas. Dante apertou o bastão de ébano, a energia azul pulsando com mais velocidade, quase queimando sua palma. Não era o calor da raiva, mas a força bruta da existência contra a ausência. Ele podia ser arrastado para o abismo, mas não sem lutar. Um lambejo desesperado cortou o caos dos sussurros e o rugido da fissura. A fome se alimentava de sonhos, de Miguel. O menino era a isca, mas também a fonte de energia que a mantinha manifestada. Se ele pudesse cortar essa conexão, seus jogos acabam agora. Dante rugiu, a voz grave e forçada pelo esforço. Ele ignorou os tentáculos que subiam por suas pernas, os olhos fixos em Miguel, que flutuava, a energia negra irradiando de seu pequeno corpo para o abismo. Com um grito primal, Dante empurrou o bastão para baixo, não em direção à fissura, mas diretamente para o chão entre ele e o menino anjo. A energia azul explodiu num flash ofuscante, não como um escudo, mas como uma lâmina vibrante de luz. O ataque não era para ferir Miguel, mas para cortar. A onda de choque crepitou, focada como um bisturi de pura força espiritual, no único ponto vulnerável. A conexão etérea entre o menino e a fissura. O efeito foi imediato e violento. A energia negra que emanava de Miguel se contorceu, como fumaça densa atingida por um vento forte, e por um instante a radiação escura de seu corpo pareceu se retrair. A risada metálica do menino anjo se transformou num guincho agudo e raivoso, uma dissonância que arranhou os tímpanos de Dante. Não, meu pequeno! A voz da fissura se tornou um rugido de dor e fúria, menos cavernosa e mais primal, como uma besta ferida. A sucção que puxava Dante para baixo redobrou de intensidade, os tentáculos apertando-o com força esmagadora, e o galpão inteiro balançou como se estivesse sob um terremoto de magnitude máxima. As paredes de zinco se curvaram, vigas de metal retorcidas caíram do teto, e a escuridão da fissura pulsou com uma luz ainda mais nauseabunda. Dante sentiu o ar ser sugado de seus pulmões, mas a visão do brilho azul em torno de Miguel, mesmo que tênue, deu-lhe força. Por um microsegundo, os olhos dourados do menino vacilaram, e Dante jurou ter visto um vislumbre de castanho, uma lágrima silenciosa escorrendo pelo rosto infantil, antes que a crueldade dourada retornasse. Era a alma do menino, lutando para se manifestar. A fome não podia ser selada em sua totalidade, não ali, mas a conexão dela com Miguel, isso ele podia interromper. E se Miguel era a fonte, então ele também era a fraqueza. Você não terá essa criança! Dante gritou novamente, puxando o bastão do chão. A ponta de ébano agora emitiu uma luz azul mais focada. Ele elevou o bastão, apontando-o para Miguel, que agora parecia estar se debatendo no ar, o pequeno corpo tremendo, a energia negra se misturando com a aura azul pálida que Dante havia invocado ao redor dele. Tolo! Ele é parte de mim! A fome bramiu, e do centro da fissura, não tentáculos, mas uma massa mais densa de sombra e frio começou a se materializar, tomando uma forma disforme e grotesca, com múltiplos olhos brilhando na escuridão, todos fixos em Dante. Era a manifestação mais direta da fome, a entidade que havia sido apenas uma voz e um cheiro, agora assumindo uma forma física, limitada, mas terrivelmente presente. Seu cheiro adocicado era agora o odor de 1000 corpos em decomposição, misturado ao de açúcar queimado, nauseabundo e sufocante. Dante percebeu o perigo mortal. A fome estava se concentrando, se solidificando. Aquilo não era apenas um avatar, era um pedaço dela mesma se rasgando para o mundo real, impulsionado pela fúria de ter sua refeição ameaçada. Se a fome se manifestasse completamente, ninguém estaria seguro. Ele tinha que agir, e rápido. Com um último esforço, Dante canalizou toda a energia restante de seu bastão. A luz azul se tornou um pilar sólido, um feixe concentrado que ele disparou em direção a Miguel, não para atacar, mas para envolver. O feixe não atingiu Miguel, mas o circundou, formando uma jaula de luz pulsante que se fechou em torno do menino anjo. A energia escura que saía de Miguel foi abruptamente cortada, e o menino, como se a corda que o sustentava tivesse sido rompida, começou a cair.
A fome soltou um uivo que fez o galpão inteiro se desfazer em estilhaços. O teto de zinco se rasgou, o metal se contorceu e as paredes ruíram para dentro, as máquinas enferrujadas sendo esmagadas como latas. O ar foi preenchido com pó, metal retorcido e o cheiro insuportável de enxofre e açúcar. A massa de sombra e olhos da fome avançou sobre Dante com uma velocidade aterradora, ignorando a jaula de luz onde Miguel agora caía, a pequena figura inerte. A virada havia chegado. Dante havia cortado a conexão, mas agora enfrentava a ira total da entidade. Era ele contra a fome, diretamente, no meio de um galpão em colapso. E o tempo estava se esgotando. Ele tinha que selar a fome ou ser consumido. E Miguel estava caindo em direção a ele. Dante mal teve tempo de processar a fúria que emanava da massa de sombra. Seu instinto mais profundo, aquele que o impulsionava há anos, o fez agir. Deixou-se cair de joelhos, esticando os braços no último segundo. O corpo de Miguel, frio e leve como um fantasma, desabou em seus braços. A jaula de luz azul se dissipando ao toque. O menino estava pálido, inconsciente, mas vivo. Um pequeno alívio perfurou o terror, mas foi rapidamente esmagado pela ameaça iminente. A fome não se importava com Miguel agora. A massa de sombra que antes flutuava agora parecia ter peso, solidificando-se em uma criatura abissal com múltiplos apêndices e olhos brilhando como brasas mortas. Ela não tinha boca, mas um rosnado primordial reverberou do seu centro, um som que era a própria quebra da realidade. O cheiro de enxofre e açúcar queimado se tornou tão denso que Dante sentiu os pulmões arderem. Intrometido! Você tirará de mim o que me pertence? A voz da fome, agora um coro de gritos guturais e distorcidos, ecoou enquanto um tentáculo sombrio, mais largo que um tronco de árvore, se lançava contra Dante. Com Miguel desfalecido em um braço, Dante ergueu o bastão de ébano com o outro. Não havia tempo para manobras sutis. A energia azul explodiu, formando uma barreira semi-esférica que mal conteve o impacto. Ele foi jogado para trás, arrastando o corpo inerte de Miguel consigo, esbarrando em um pedaço de metal retorcido. A dor irrompeu em seu ombro, mas ele a ignorou. O galpão gemia ao redor deles. O teto estava em frangalhos e mais vigas desabavam. Dante percebeu a ironia cruel. A fome havia se manifestado no galpão, tornando-o parte de si, e agora, em sua fúria, estava destruindo seu próprio receptáculo. Era uma oportunidade. Pense, Dante. Selar. Como selar algo que é o próprio espaço? Sua mente correu. A fome se alimentava de sonhos e esperanças, distorcendo-os. Ela havia se manifestado com a energia de Miguel, mas agora, sem essa fonte direta, ela estava mais crua, mais focada em consumir fisicamente. E o colapso do galpão era uma jaula que se fechava. Dante rolou, protegendo Miguel com o próprio corpo, enquanto outro escombro caía onde ele estivera segundos antes. A fome avançava, seus olhos múltiplos fixos nele. Ela se movia com uma lentidão pesada, mas implacável, cada passo fazendo o chão tremer. Sua forma disforme crescia, absorvendo a escuridão e os detritos do galpão como se quisesse se tornar o próprio desabamento. Você será consumido. Seus sonhos, seus medos, tudo é meu agora. A voz rugia e a massa sombria se estendeu, não mais em tentáculos finos, mas como uma onda esmagadora. Dante apertou os dentes. Ele não podia correr com Miguel. Tinha que ser aqui e agora. Ele se lembrou das palavras dos antigos. Para selar o vazio, ele deve ser contido em um invólucro de sua própria criação e selado com o eco de sua própria verdade. O galpão era o invólucro. E a verdade da fome era o consumo, a ausência, o vazio. Ele colocou Miguel suavemente atrás de uma pilha de tambores ainda intactos, protegendo-o o melhor que pôde. Olhou para o bastão de ébano. Não era uma arma para destruir, mas para confinar. O ritual de selamento exigiria um foco, um ponto de convergência para o caos da fome. Dante ergueu o bastão. A energia azul não pulsava mais. Ela brilhava com uma intensidade constante, quase silenciosa, como uma estrela moribunda. Ele ignorou o galpão que se desintegrava ao seu redor, ignorou a fome que se aproximava. Respirou fundo, os olhos fechados por um instante, focando sua intenção. Que seu próprio invólucro seja sua prisão, que sua própria fome seja sua corrente. Abriu os olhos. A fome estava a poucos metros, sua massa disforme já se estendendo para engoli-lo.
Dante se moveu com uma velocidade surpreendente, não para atacar, mas para desenhar. Ele correu em um círculo rápido ao redor da fome, o bastão de ébano rastejando sobre o chão, deixando um rastro de luz azul que não se apagava. Era um círculo de contenção, um anel rônico improvisado. A fome guinchou, percebendo a manobra. Ela tentou se expandir mais rápido, mas o círculo de luz azul se fechou, agindo como uma barreira semipermeável que a contorcia, mas não a detinha completamente. Cego! Isto é inútil! Eu sou o vazio! Você não pode me conter! Não sozinha, Dante respondeu, a voz rouca mas firme. Ele parou no ponto onde o círculo se fechava, o bastão erguido acima da cabeça. Mas o vazio precisa de algo para consumir. Com um rugido, ele cravou o bastão de ébano no centro exato do círculo, bem no ponto onde a fome estava mais tensa. A energia azul explodiu, não mais como um feixe, mas como uma onda de choque reverberante que se espalhou pelo chão e pelas paredes, conectando-se ao círculo de contenção. E então, o bastão de ébano começou a brilhar com uma luz negra, não de escuridão, mas de absorção. A fome, presa no anel azul, começou a ser sugada para baixo, para o ponto onde o bastão estava fincado. Seu rosnado se transformou em um lamento agudo de dor e desespero. Seus múltiplos olhos se arregalaram enquanto ela lutava, apêndices sombrios chicoteando furiosamente, tentando quebrar o círculo de luz. O galpão, já em ruínas, parecia ser puxado junto com ela. As paredes se desintegravam mais rápido, o teto desabava em uma chuva de metal e concreto, tudo convergindo para o ponto de sucção. Era o próprio galpão, o invólucro da fome, se colapsando sobre si mesmo para selá-la. Dante sentiu a força esmagadora da fome tentando puxá-lo para baixo também, seus próprios medos e desesperos gritando em sua mente, amplificados pela entidade. Você está sozinho, você falhou, não há esperança. Ele cerrou os dentes, os músculos tremendo, o suor escorrendo pelos olhos. Não, eu não serei aprisionada, eu sou o fim. A voz da fome era um grito final, agonizante. E eu sou o guardião, Dante bradou, suas veias saltando no pescoço. Ele não estava selando a fome no bastão, ele estava usando o bastão como um condutor, uma âncora para puxar a fome para dentro da própria destruição do galpão. Um túmulo de metal e concreto que se tornaria seu novo e desta vez permanente invólucro. Com um estalo ensurdecedor, o bastão de ébano se quebrou em suas mãos. Não se partiu, mas se desfez em uma miríade de partículas de luz azul e ébano pulverizado, que foram sugadas para o centro da fissura, levando consigo o último resquício da fome. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O galpão não desabava mais, não gemia, não tremia. Ele estava em ruínas, sim, uma paisagem de metal retorcido e concreto pulverizado, sob um céu cinzento de poeira. Mas a violência tinha cessado. Dante caiu de joelhos, ofegante, as mãos vazias, os músculos doloridos, a alma exausta. A mente estava em branco, aliviada. Demorou um momento para processar o silêncio, a ausência do cheiro pútrido, dos sussurros. A fome havia sido selada. Não destruída, pois algo tão primordial não pode ser destruído, mas confinada, trancada dentro de sua própria manifestação colapsada. Lentamente ele se virou, procurando por Miguel. A pilha de tambores milagrosamente estava intacta. O menino jazia ali, pálido, mas agora com uma respiração regular, o rosto infantil sereno. Os olhos estavam fechados, e as pálpebras, antes transparentes, agora exibiam a cor rosa saudável de uma criança adormecida. O dourado se fora. Dante rastejou até ele, puxando o menino para um abraço protetor. Miguel estava seguro, a fome estava confinada. Mas o bastão de ébano, sua ferramenta, seu companheiro, seu elo com a ordem antiga, estava perdido. Ele olhou para as mãos vazias, sentindo um vazio próprio, mas também uma estranha liberdade. Ele havia feito o que tinha que ser feito. E o preço sempre era alto. O silêncio era uma mortalha pesada sobre os escombros do galpão. O ar, antes denso com o cheiro de enxofre e açúcar queimado, agora carregava apenas o pó e o cheiro metálico de ferro retorcido e o de chuva iminente. Dante permaneceu ali, ajoelhado, o corpo de Miguel aninhado em seus braços. O menino parecia tão pequeno, tão frágil, um contraponto gritante à magnitude do terror que havia acabado de enfrentar. O teito de Dante subia e descia em arfadas irregulares, cada inspiração uma dor aguda nos pulmões, cada expiração um suspiro de alívio. Ele ergueu uma mão trêmula e tocou o cabelo macio de Miguel. O dourado nos olhos se fora. A pele, antes translúcida e fria, estava agora quente e rosada.
O menino estava apenas dormindo, exausto, como se tivesse passado horas brincando sem parar. Uma onda de exaustão, tão profunda quanto o abismo que ele havia acabado de selar, o atingiu. Seus músculos gritavam, seu ombro latejava com a dor do impacto. Mas o alívio era maior, um bálsamo para a alma. Miguel estava a salvo. Lentamente Miguel se mexeu. Um gemido baixo escapou de seus lábios e os pequenos olhos castanhos piscaram, tentando se ajustar à penumbra e à poeira. Ele olhou para Dante, o rosto confuso, depois para os escombros ao redor. Moço! A voz infantil era rouca, mas inconfundivelmente a de Miguel. Onde está o anjo e a mamãe? Dante apertou o menino um pouco mais, sentindo o calor da vida em seus braços. O anjo se foi, Miguel. E isso a mamãe? Ela virá te buscar. Você está seguro agora. Os olhos de Miguel se arregalaram. O anjo, ele disse que ia me levar para o lugar do açúcar e das estrelas, mas eu não quis ir, eu queria a mamãe. O menino começou a chorar baixinho, um choro de alívio e medo tardio. Dante o embalou, murmurando palavras tranquilizadoras. A visão da lágrima silenciosa nos olhos dourados de Miguel, um vislumbre da sua alma lutando, havia sido real. Miguel havia resistido, mesmo consumido pela fome. Era essa força, essa inocência resiliente, que Dante havia usado como ponto de alavanca para cortar a conexão. Um som distante rompeu o silêncio. Sirenes. A polícia. Dante suspirou. A parte difícil mal havia começado. Como explicar a um bando de policiais o que havia acontecido aqui? Um galpão de metal retorcido, uma criança em choque e um homem exausto com as mãos vazias. Ele puxou Miguel para perto, cobrindo o rosto do menino com sua camisa, para protegê-lo da poeira e da visão de uma ruína que um menino de 5 anos jamais deveria presenciar. O bastão se foi. Sua mente sussurrou. A sensação de vazio em suas mãos era mais profunda do que a dor física. O ébano não era apenas uma ferramenta, era um pedaço de sua história, um símbolo de sua vocação. Era o elo tangível com a ordem dos guardiões, com os milênios de luta contra as coisas que se esgueiravam nas sombras. E agora, não havia mais nada. Só ele, Dante, o homem. Sem o bastão, ele era apenas um homem. As sirenes se aproximaram rapidamente, e logo as luzes azuis e vermelhas de viaturas e ambulâncias invadiram a penumbra, pintando o cenário de desolação com cores artificiais. Vozerios, ordens gritadas, o som de botas se aproximando. Dante ergueu os olhos para o céu cinzento através do buraco no teto do galpão. O cheiro de chuva era mais forte agora. Uma gota fria caiu em seu rosto, misturando-se com o suor e a sujeira. A liberdade que sentia era a ausência de um fardo familiar, sim, mas também era a incerteza. Como ele continuaria a lutar contra o que a ordem o havia treinado para enfrentar, sem sua arma, sem seu guia? A fome estava selada, mas o mundo estava cheio de outras criaturas famintas, outras sombras que ansiavam por consumir. Senhor? Senhor? Você está bem? Uma voz forte, de um policial, se fez ouvir perto. Dante se levantou lentamente, sentindo cada músculo protestar, Miguel ainda em seus braços. O menino tremia levemente. Ele se virou, encarando a lanterna que o ofuscava. Estou, e o menino também. Sua voz estava rouca, mas firme. Ele estava perdido e assustado. O policial se aproximou, a lanterna da lanterna varrendo o galpão destruído e a expressão confusa em seu rosto. Perdido? Senhor? Que diabos aconteceu aqui? Dante olhou para os escombros, para o chão rachado onde a fissura havia se fechado, deixando apenas uma cicatriz escura no concreto. Não havia como explicar. Não havia como fazê-los entender. Um acidente, Dante disse, a mentira pesando em sua língua, mas necessária. Uma falha estrutural. O menino deve ter se escondido lá dentro quando tudo começou a desabar. Eu o encontrei. O policial franziu a testa, cético, mas a prioridade era a criança. Outros paramédicos e policiais se aproximaram. Dante entregou Miguel a uma mulher paramédica, que imediatamente começou a examiná-lo, murmurando palavras gentis. Miguel se agarrou a ela, ainda choramingando. Dante se exastou, deixando que eles fizessem seu trabalho. Ele podia sentir os olhos desconfiados dos policiais sobre ele, as perguntas não formuladas. Ele estava sujo, machucado, e o cenário à sua volta era de completa devastação. Mas ele havia salvo o menino, e a fome estava contida. Por enquanto. Ele caminhou até o que restava de uma parede de zinco, apoiando-se nela, sentindo o metal frio contra as costas. Seus dedos tocaram a palma da mão, onde o bastão de ébano costumava estar. Um pedaço dele havia morrido ali, como bastão. A virada talvez não tivesse sido apenas a revelação da fome ou a destruição de seu artefato. Talvez a verdadeira virada fosse a que acontecia dentro dele agora. Sem o bastão, sem o ritual, sem a ordem para definir cada passo. Quem era Dante? Ele era um guardião por vocação, por instinto ou por ferramenta?
A pergunta pairava no ar úmido, tão pesada quanto a poeira que se assentava sobre os escombros. Ele havia selado uma fome ancestral, mas agora sentia uma nova fome, uma nova busca, dentro de si mesmo. A busca de um novo propósito, de uma nova forma de lutar. Ou talvez, de uma nova liberdade. A chuva começou a cair, fina e fria, lavando a poeira e o cheiro de morte, mas não as memórias. Dante fechou os olhos, as mãos vazias. O preço sempre era alto, e ele sempre pagava. O silêncio era uma mortalha pesada sobre os escombros do galpão. O ar antes denso com o cheiro de enxofre e açúcar queimado, agora carregava apenas o pó e o cheiro metálico de ferro retossido e o de chuva iminente. Dante permaneceu ali, ajoelhado, o corpo de Miguel aninhado em seus braços. O menino parecia tão pequeno, tão frágil, um contraponto gritante à magnitude do terror que havia acabado de enfrentar. O peito de Dante subia e descia em arfadas irregulares, cada inspiração uma dor aguda nos pulmões, cada expiração um suspiro de alívio. Ele ergueu uma mão trêmula e tocou o cabelo macio de Miguel. O dourado nos olhos se fora. A pele, antes translúcida e fria, estava agora quente e rosada. O menino estava apenas dormindo, exausto, como se tivesse passado horas brincando sem parar. Uma onda de exaustão, tão profunda quanto o abismo que ele havia acabado de selar, o atingiu. Seus músculos gritavam, seu ombro latejava com a dor do impacto. Mas o alívio era maior, um bálsamo para a alma. Miguel estava a salvo. Lentamente, Miguel se mexeu. Um gemido baixo escapou de seus lábios, e os pequenos olhos castanhos piscaram, tentando se ajustar à penumbra e à poeira. Ele olhou para Dante, o rosto confuso, depois para os escombros ao redor. Moço! A voz infantil era rouca, mas inconfundivelmente a de Miguel. Onde está o anjo? E a mamãe? Dante apertou o menino um pouco mais, sentindo o calor da vida em seus braços. O anjo se foi, Miguel. E sua mamãe? Ela virá te buscar. Você está seguro agora. Os olhos de Miguel se arregalaram. O anjo? Ele disse que ia me levar para o lugar do açúcar e das estrelas. Mas eu não quis ir. Eu queria a mamãe. O menino começou a chorar baixinho, um choro de alívio e medo tardio. Dante o embalou, murmurando palavras tranquilizadoras. A visão da lágrima silenciosa nos olhos dourados de Miguel, um vislumbre da sua alma lutando, havia sido real. Miguel havia resistido, mesmo consumido pela fome. Era essa força, essa inocência resiliente, que Dante havia usado como ponto de alavanca para cortar a conexão. Um som distante rompeu o silêncio. Sirenes. A polícia. Dante suspirou. A parte difícil mal havia começado. Como explicar a um bando de policiais o que havia acontecido aqui? Um galpão de metal retorcido, uma criança em choque e um homem exausto com as mãos vazias. Ele puxou Miguel para perto, cobrindo o rosto do menino com sua camisa, para protegê-lo da poeira e da visão de uma ruína que um menino de 5 anos jamais deveria presenciar. O bastão se foi, sua mente sussurrou. A sensação de vazio em suas mãos era mais profunda do que a dor física. O ébano não era apenas uma ferramenta, era um pedaço de sua história, um símbolo de sua vocação. Era o elo tangível com a ordem dos guardiões, com os milênios de luta contra as coisas que se esgueiravam nas sombras. E agora, não havia mais nada. Só ele, Dante, o homem. Sem o bastão, ele era apenas um homem. As sirenes se aproximaram rapidamente, e logo as luzes azuis e vermelhas de viaturas e ambulâncias invadiram a penumbra, pintando o cenário de desolação com cores artificiais. Vozerios, ordens gritadas, o som de botas se aproximando. Dante ergueu os olhos para o céu cinzento através do buraco no teto do galpão. O cheiro de chuva era mais forte agora. Uma gota fria caiu em seu rosto, misturando-se com o suor e a sujeira. A liberdade que sentia era a ausência de um fardo familiar, sim, mas também era a incerteza. Como ele continuaria a lutar com o que a ordem o havia treinado para enfrentar, sem sua arma, sem seu guia. A fome estava selada, mas o mundo estava cheio de outras criaturas famintas, outras sombras que ansiavam por consumir. Senhor, Senhor, você está bem? Uma voz forte, de um policial, se fez ouvir perto. Dante se levantou lentamente, sentindo cada músculo protestar. Miguel ainda em seus braços. O menino tremia lentamente. Ele se virou, encarando a lanterna que o ofuscava. Estou
E o menino também. Sua voz estava rouca, mas firme. Ele estava perdido e assustado. O policial se aproximou, a luz da lanterna varrendo o galpão destruído e a expressão confusa em seu rosto. Perdido. Senhor, que diabos aconteceu aqui? Dante olhou para os escombros, para o chão rachado, onde a fissura havia se fechado, deixando apenas uma cicatriz escura no concreto. Não havia como explicar. Não havia como fazê-los entender. Um acidente, Dante disse, a mentira pesando em sua língua, mas necessária. Uma falha estrutural. O menino deve ter se escondido lá dentro, quando tudo começou a desabar. Eu o encontrei. O policial franziu a testa, cético, mas a prioridade era a criança. Outros paramédicos e policiais se aproximaram. Dante entregou Miguel a uma mulher paramédica, que imediatamente começou a examiná-lo, murmurando palavras gentis. Miguel se agarrou a ela, ainda choramingando. Dante se afastou, deixando que eles fizessem seu trabalho. Ele podia sentir os olhos desconfiados dos policiais sobre ele, as perguntas não formuladas. Ele estava sujo, machucado, e o cenário à sua volta era de completa devastação. Mas ele havia salvo o menino, e a fome estava contida, por enquanto. Ele caminhou até o que restava de uma parede de zinco, apoiando-se nela, sentindo o metal frio contra as costas. Seus dedos tocaram a palma da mão, onde o bastão de ébano costumava estar. Um pedaço dele havia morrido ali, com o bastão. A virada, talvez, não tivesse sido apenas a revelação da fome ou a destruição de seu artefato. Talvez a verdadeira virada fosse a que acontecia dentro dele agora. Sem o bastão, sem o ritual, sem a ordem para definir cada passo, quem era Dante? Ele era um guardião por vocação, por instinto ou por ferramenta. A pergunta pairava no ar úmido, tão pesada quanto a poeira que se assentava sobre os escombros. Ele havia selado uma fome ancestral, mas agora sentia uma nova fome, uma nova busca dentro de si mesmo. A busca de um novo propósito, de uma nova forma de lutar, ou talvez de uma nova liberdade. A chuva começou a cair, fina e fria, lavando a poeira e o cheiro de morte, mas não as memórias. Dante fechou os olhos, as mãos vazias. O preço sempre era alto, e ele sempre pagava. No hospital, os paramédicos insistiram em verificar seus ferimentos. Dante recusou, mas permitiu que limpassem o corte profundo em seu ombro e aplicassem um curativo. Ele sentou-se em uma cadeira fria no corredor, ignorando o burburinho, a exaustão o consumindo. A polícia o interrogou brevemente, registrando sua versão dos fatos, visivelmente insatisfeitos, mas sem nada concreto para contradizê-lo. Seu nome, Dante Alighieri, soou estranho quando pronunciado por um policial cansado. Horas depois foi liberado. A noite havia caído e a chuva persistia, lavando as ruas da cidade. Dante caminhou sem rumo, o uniforme em frangalhos, o cheiro de fumaça e enxofre impregnado em suas roupas, mesmo após a lavagem superficial no hospital. Ele podia ter ido a um hotel, a um apartamento seguro da ordem, mas não o fez. Ele precisava sentir o chão sob seus pés, a chuva em seu rosto, a ausência do familiar peso em suas mãos. A ausência do bastão era um vácuo persistente. Ele estendeu a mão, o gesto instintivo, como se esperasse que o ébano se materializasse ali. Não aconteceu. Apenas a umidade do ar e o frio da noite. Mas então algo diferente. Um formigamento sutil, uma pulsação fraca na palma da mão, onde o bastão repousava por tantos anos. Não era uma dor, mas uma energia. Ele parou, o corpo encharcado, sobre a luz tremeluzenta de um poste. Fechou os olhos, tentando se concentrar na sensação. Era um calor, suave, que irradiava de dentro de si, não como a energia explosiva do bastão, mas como a reverberação de uma nota profunda. A ordem sempre o havia ensinado a canalizar, a focar, a usar o artefato como um amplificador de sua própria vontade. Mas e se a vontade fosse a verdadeira fonte? Lentamente, Dante abriu os olhos, ergueu a mão, a palma para cima. Concentrou-se, não em invocar, mas em sentir. A energia na sua mão se intensificou, um brilho quase imperceptível pulsando sob sua pele. Não era o azul elétrico do ébano, nem o dourado insidioso da fome. Era uma cor neutra, um branco prateado que parecia absorver a luz ambiente, quase como um vácuo controlado, um ponto de quietude dentro da tempestade. Ele nunca havia sentido isso antes. Sempre dependera do bastão para filtrar, moldar e liberar sua energia. Agora, sem o elo, a força bruta estava ali, crua e sem forma, mas sua. A revelação atingiu-o como um choque silencioso.
O bastão não havia sido a fonte de seu poder, mas a jaula, a coleira que o mantinha domesticado. Ele era o guardião, sim, mas ele era a arma. Um sorriso amargo e exausto curvou seus lábios. A liberdade era assustadora. Era como aprender a andar de novo, sem o apoio familiar. Ele tinha uma nova fome, sim, a fome de entender essa nova natureza, de dominar essa força primordial que residia dentro dele. A fome estava selada, mas o mundo ainda sussurrava com horrores. E agora, Dante teria que enfrentá-los de uma maneira que a Ordem jamais previra. Sem um artefato, sem um guia externo, ele teria que se tornar seu próprio farol na escuridão. A chuva continuou a cair, mas Dante não sentia mais o frio. Ele sentia o peso de um novo poder, uma nova responsabilidade. O guardião havia perdido sua ferramenta, mas havia encontrado a si mesmo. E a jornada, ele sabia, estava apenas começando. Ele apertou a mão, sentindo a energia pulsando. O preço havia sido alto, mas a verdade revelada era inestimável. Ele estava pronto. Mas para quê, exatamente? A pergunta pairou no ar, mais fria que a chuva que agora caía com mais intensidade. Pronto para enfrentar o que viria, sim. Mas como? Sem o ébano, sem o peso familiar, a ausência em suas mãos era um eco fantasma. O poder que sentia pulsando não era algo que a Ordem ensinara. Era seu. E isso o tornava tanto mais potente quanto mais aterrorizante. Dante retomou a caminhada, os passos pesados, mas determinados. A cidade dormia, indiferente aos abismos recém-selados e às revelações silenciosas sobre a chuva. Ele não tinha para onde ir, ou melhor, não queria ir a nenhum dos refúgios da Ordem. Não ainda. Precisava de espaço para pensar, para sentir. Ele estendeu a mão novamente, a palma aberta para a chuva. Fechou os olhos, respirando fundo, e concentrou-se na pulsação prateada que antes era quase imperceptível. Desta vez, a energia respondeu com mais força, não de forma explosiva, mas como uma maré interna que acendia. Um fio tênue de luz prateada, quase um vapor, começou a se formar entre seus dedos, dançando e se contorcendo como fumaça densa. Não queimava, não cegava, apenas existia. Uma manifestação pura de sua vontade. Então é isso, ele pensou. Não um amplificador, mas um condutor. Eu sou o canal. O fio de luz se alongou e se curvou, formando uma pequena esfera suspensa no ar úmido. Dante sentiu a drenagem, a fadiga, mas também um fascínio inegável. Ele tentou moldá-la, dar-lhe forma, mas a energia parecia ter uma vontade própria, um fluxo orgânico. A esfera oscilou, depois se desfez em partículas prateadas, que a chuva rapidamente lavou. Um começo. Ele sabia que a Ordem não veria isso com bons olhos. Um guardião que perdeu seu artefato ancestral, um que era em si um condutor de energia vital para o ritual de selamento, era algo impensável. Um guardião que, além disso, manifestava poder sem o artefato, era uma heresia. Os antigos temiam o poder sem contenção, a vontade desimpedida, o que chamavam de fogo bruto. Para eles, a disciplina, o ritual e o artefato eram a civilização contra o caos. Dante agora era o caos, ou pelo menos a possibilidade dele. A Ordem o encontraria. Já deviam ter sentido tremor na trama da realidade quando a fome se manifestou com força total, e o colapso do galpão, por mais que ele tivesse tentado mascará-lo, deixaria rastros. Eles viriam, e ele não sabia como explicaria, ou se queria explicar. Seu olhar varreu a rua vazia. Uma figura estava agachada perto de uma lixeia, sob a marquise de uma loja fechada. Um pequeno gato, molhado e faminto, os olhos verdes brilhando no escuro, rosnando baixinho para uma sombra que se esgueirava na periferia da sua visão. Não era a fome, mas era um vestígio, um eco do seu terror, uma sombra residual que se alimentava do medo e do desespero dos mais fracos. Um miasma que a fome havia deixado para trás, atraída pelo pequeno animal. Um guardião não ignorava tal coisa. Dante caminhou em direção ao gato, o coração apertando. A sombra, disforme e sutil, recuou, mas não se dissipou. Ela se alimentava da vulnerabilidade, e o gato faminto era uma presa fácil. Ele se agachou perto do animal, que sibilou,
mas não fugiu. Calma, pequeno, ele murmurou. Estendeu a mão, a que sentia pulsar com a nova energia. Desta vez não tentou formar uma esfera de luz. Em vez disso, focou-se em irradiar uma sensação de segurança, de presença. A energia prateada não se manifestou visualmente, mas Dante sentiu-a fluir, um calor suave que emanava de sua palma. O gato parou de rosnar. Seus olhos ainda estavam arregalados, mas seu corpo relaxou um pouco. A sombra, ao sentir a presença de Dante, hesitou. A criatura não se alimentava de poder direto, mas da fragilidade da presa. A calma recém-descoberta do gato, a aura de força que emanava de Dante, era um veneno para ela. Ela se contorceu, diminuindo de tamanho, as bordas esvanecendo. Dante manteve a mão estendida, a energia fluindo constante, um escudo invisível de propósito. Ele não estava atacando a sombra, estava negando-lhe seu alimento. A criatura se tornou cada vez mais tênue, até que com um último sussurro de desespero inaudível, se desfez completamente no ar úmido da madrugada. O gato, agora mais calmo, olhou para Dante com seus grandes olhos verdes, depois se esfregou na perna do homem. Dante o acariciou, sentindo a vibração suave do ronronar. Então é isso, ele pensou. Não é sempre uma luta de força bruta. É sobre a presença, a vontade. A ordem sempre buscou o confronto direto, o selamento, a destruição do mal. Mas e se houvesse outra forma? Uma forma que não dependesse de artefatos, mas da essência de quem ele era. Dante sorriu novamente, um sorriso mais leve desta vez. A chuva continuava, mas o céu acima dele parecia clarear, as primeiras faixas de cinza e rosa anunciando o amanhecer. O mundo ainda estava cheio de sombras, de fomes menores e maiores, e o caminho de Dante agora era mais solitário, mais incerto, mas também, paradoxalmente, mais seu. Ele não era mais apenas o guardião do ébano, ele era Dante, e isso era o suficiente. Ele tinha que descobrir o que isso significava. E a ordem? Bem, eles teriam que alcançá-lo primeiro. Ele se levantou, o gato preto enrolado em seus pés, e olhou para o horizonte onde o sol começava a espreitar. A jornada, ele sabia, estava apenas começando. E ele estava pronto. Para o que quer que viesse. Ele assistiu o gato, agora ronronando contente, e então o afastou suavemente. Vá, pequeno. Encontre seu caminho. O felino desapareceu em um beco, uma minúscula sombra se fundindo com a luz que surgia. Dante sentiu um surto de algo parecido com paz, uma quietude resoluta. Ele havia enfrentado o impossível, perdido sua âncora e encontrado algo novo dentro de si. Um renascimento, talvez. Mas renascimentos, Dante sabia pelos textos antigos da Ordem, raramente eram indolores e, frequentemente, atraíam atenção indesejada. Assim que o primeiro raio de sol verdadeiro cortou o cânion urbano, pintando o asfalto molhado de ouro, uma presença se moveu das sombras mais profundas do beco onde o gato havia desaparecido. Não era uma fome, nem uma sombra residual. Era senciente, e estava à espera. Uma figura destacou-se da escuridão, alta e esguia, envolta em um manto que parecia absorver a luz crescente. Seu rosto permanecia obscurecido por um capuz profundo, mas Dante podia sentir olhos sobre ele, antigos e avaliativos. O ar em torno desse ser não carregava o fedor da fome, nem o frio opressor de um espírito malevolente. Em vez disso, estava carregado de uma quietude peculiar, uma calma que era quase mais perturbadora do que qualquer ameaça aberta. Dante Alighieri. Uma voz ecoou, suave, mas penetrante, como pedra roçando em veludo. Não era nem masculina, nem feminina, mas algo além de classificações tão simples. O guardião do ébano, que não possui mais o ébano. Dante enrijeceu, sua mão instintivamente indo para a palma vazia, a energia latente dentro dele faiscando. Quem é você? Como sabe meu nome? E o que aconteceu? A figura inclinou a cabeça, um gesto que falava mais de diversão do que de ameaça. Sou alguém que observa,
E o que aconteceu? Bem, a vibração foi sentida. A trama da realidade se rasga e se refaz. O selamento de uma fome ancestral é um evento que não passa despercebido, especialmente quando o condutor se desfaz. Você é da ordem, Dante exigiu, sua guarda alta. Esta entidade não parecia os guardiões meticulosos e ritualistas que ele conhecia. Uma risada baixa emanou debaixo do capuz. A ordem? Eles são metódicos, previsíveis. Eu sou mais antigo que a ordem e mais interessado no imprevisível. A figura deu um passo à frente, e Dante notou brilhos de algo obsidiano e multifacetado dentro da escuridão do capuz, como olhos refletindo a luz das estrelas. Você se libertou, guardião, ou de certa forma foi liberado. O bastão não era apenas um guia, era uma gaiola. Agora você é o fogo bruto. O termo enviou um arrepio pela espinha de Dante, a própria coisa que a ordem mais temia. E o que você quer de mim? Dante perguntou, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. A figura fez uma pausa, seu olhar, ou o que quer que passasse por isso, varrendo Dante, avaliando seu poder recém-descoberto, sua exaustão, sua resolução. Por enquanto, observar. Há muitas fomes neste mundo, Dante, algumas ainda adormecidas, outras despertando. E agora, sem a coleira, você é uma força que pode moldar o destino de muitas delas. A figura deu mais um passo, ainda mais próximo, até que Dante quase podia sentir a presença fria e antiga irradiando dela. Mas cuidado, guardião. O mundo não foi feito para o poder desimpedido, e a ordem não gosta de surpresas. Você tem um grande poder agora. A questão é... A figura se inclinou, sua voz caindo em um sussurro que vibrava não em seus ouvidos, mas em seus próprios ossos. Você sabe como controlá-lo? E mais importante, para qual fome você o usará? Com isso, a figura encapuzada desvolveu-se de volta nas sombras, não se desvanecendo, mas simplesmente deixando de estar ali, como se nunca tivesse realmente existido na luz. Dante ficou sozinho, os primeiros raios do sol verdadeiro quente em seu rosto, o gato há muito tempo sumido. Suas mãos ainda estavam vazias, mas a energia dentro dele pulsava, mais selvagem agora, ecoando as palavras da figura. Para qual fome você o usará? A pergunta pairava no ar, mais pesada que a poeira persistente, mais fria que a chuva que acabara de passar. Ele havia selado uma fome. Mas e quanto à fome dentro de si mesmo? E quanto às outras? O mundo era vasto, e ele agora estava solto, uma arma sem um manejador. O que ele se tornaria?